Você já reparou numa coisa curiosa? O brasileiro não pensa duas vezes antes de fazer um empréstimo, um financiamento ou um parcelamento longo daqueles a perder de vista. E isso mesmo sabendo que vai pagar o dobro ou mais do que pegou. Agora, quando o assunto é ganhar juros, investir, fazer o dinheiro trabalhar, aí bate o medo. Isso é arriscado, eu não entendo disso. Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Mas hoje eu vou te mostrar 3 armadilhas mentais que sabotam a sua vida financeira e que talvez você nem perceba que vive caindo neles. Olá, eu sou Patrícia Lages, jornalista, escritora best-seller e apresentadora do JR Dinheiro no Jornal da Record. E este aqui, olha, é o meu 6º livro que você vai poder estudar comigo gratuitamente aqui no YouTube, mas já eu te falo sobre isso. Vamos agora para o assunto do vídeo de hoje. Você que já me segue aqui sabe que dinheiro não é só conta, só planilha ou só números. Dinheiro é comportamento, mentalidade, é decisão repetida no automático. E é nessa repetição automática que você precisa ficar muito atento. A maioria das pessoas toma decisões ruins automaticamente com o seu dinheiro. E como essas decisões são automáticas, as pessoas não percebem e continuam simplesmente repetindo e vendo os anos passarem sem sair da mesma situação. É aquilo, né? Atitudes ruins, resultados ruins. E apesar de que isso é óbvio, é o que a maioria das pessoas faz. Muitas vezes, o que te impede de avançar financeiramente não é falta de informação, mas sim um bloqueio mental que você aprendeu sem perceber e que você executa repetidamente sem entender que é isso que está te sabotando. E hoje eu vou te mostrar 3 princípios simples, mas poderosos, que ajudam a destravar a sua relação com o dinheiro e principalmente a parar de adiar decisões que você já sabe que precisa tomar. Supere o medo de ganhar. Não, nós não erramos na dica e você também não ouviu errado. A dica é: supere o medo de ganhar. É isso mesmo. Isso tem a ver com o que eu falei no comecinho do vídeo e você vai concordar comigo. Porque olha só, o que acontece é que a maioria das pessoas diz que não investe porque não entendem. E por não entender, elas têm medo de perder o dinheiro. É lógico que isso é compreensível e eu já volto nesse ponto. Só que o que eu quero dizer aqui é que o seguinte: essas mesmas pessoas que dizem que não investem porque não conhecem, não sabem o que estão fazendo, elas assinam um contrato de empréstimo e de financiamento sem entender absolutamente nada ou entendendo muito pouco do que aquele contrato diz. Aliás, a maioria das pessoas nem sequer leem as cláusulas, nem sequer entendem o efeito dos juros compostos que elas vão ter que pagar, que elas estão ali se comprometendo. E elas não têm ideia de como funciona a amortização de um financiamento. Aliás, se você quer saber sobre amortização de financiamento, seja de veículo, de imóvel, eu fiz um vídeo exclusivamente sobre a amortização de veículos e que você confere clicando aqui em cima nesse link ou no link que eu deixei aqui embaixo na descrição. Um vídeo completo sobre isso para você. O assunto aqui, nesse vídeo, é que, mesmo sem entender uma série de coisas, as pessoas assinam o contrato de empréstimo e de financiamento numa boa. E por quê? Porque usar o dinheiro ou o bem dá uma sensação ali imediata de recompensa. Então, por exemplo, ela sabe que ela está se comprometendo a pagar muitos juros. Mas o que faz com que ela assine mesmo sem entender o contrato? O uso do bem. Ela vai ficar sem o dinheiro, mas isso é lá na frente. Então, ela é imediatista, ela quer o bem agora. O carro está ali, né? Ou o dinheiro que ela pegou emprestado caiu na conta. Então, parece que valeu a pena ela ter feito aquilo. Ela já está usufruindo do dinheiro daquele bem. Só que depois vem a realidade, que logo de cara é
pagar muito juro. Só que, como ela vai pagar ali numa prestação que cabe no bolso, ela também não liga. Só que vamos pensar o seguinte, essa nova prestação aí não só compromete o orçamento futuro, como cria uma dependência cada vez maior de quem emprestou. Vamos lá, você pega emprestado porque o teu orçamento está curto, certo? Só que o seu orçamento vai ficar ainda mais curto porque agora você tem uma despesa que é a prestação do empréstimo e com um caminhão de juros. Então vai tirar não só o dinheiro que você pegou emprestado, mas mais dinheiro ainda por causa dos juros. E aí, com o orçamento ainda menor, a pessoa continua achando que a solução é ela fazer outro empréstimo para entrar, entre aspas, mais dinheiro na conta dela. Mas quando você investe, acontece exatamente o oposto dessa dinâmica. Porque qual é a dinâmica? Você vai abrir mão do direito imediato ou do prazer imediato para colher depois. Então, você vai primeiro botar um dinheiro, né, que vai ficar lá preso, você não vai poder usar aquele dinheiro. Então, você parece que perdeu alguma coisa, né? E aí, nesse caso, é que aparece o medo de perder. Por quê? Porque a pessoa tem a impressão de que ela ficou sem aquele dinheiro que ela investiu. Então, imagina, a pessoa tinha um dinheiro, ela investe, fica com a impressão de que perdeu aquele dinheiro. Então, ela já tem um medo ali, ela já parece uma perda, entre aspas, para ela. É uma armadilha mental. Porque, embora esse dinheiro esteja numa conta no nome dela, o investimento precisa de tempo para ele poder crescer. É como plantar. Se você planta, mas você fica, ai meu Deus, perdi a semente, fiquei sem a semente. E aí você vai lá na terra e tira a semente, é óbvio que não vai acontecer nada. Você vai ficar com a semente e não vai ter planta, não vai ter crescimento, não vai ter coisa nenhuma. Então, perceba a ironia, né? A pessoa não teve medo de perder o dinheiro dela com os juros do financiamento, mas ela tem medo de ganhar juros com o investimento. É claro que para você investir, você precisa de um mínimo de conhecimento e buscar uma instituição, aí, um banco de confiança. E a maior dica que eu posso te dar sobre isso é que você venha fugir das promessas de ganho rápido e daqueles gurus da internet que ficam ostentando, sabe? Olha, vem investir comigo. E aí ele aparece ali mostrando carrões, mansões, viagens de jatinho, né? E coisas desse tipo aí. É o combo perfeito, né? Que os golpistas usam. Todo aquele glamour aparente. Mas, por incrível que pareça, muita gente cai. Fuja da mentalidade de rebanho. Existe um custo financeiro enorme quando você tenta se encaixar no que a sociedade dita. A pessoa que não quer ficar de fora, ela acaba copiando o que todo mundo compra, querendo viajar para onde todo mundo vai e querendo viver de acordo com esse padrão que todo mundo, entre aspas, mostra. E que muitas vezes, aliás, é um padrão maquiado que nem mesmo a pessoa que está mostrando ali tem. Mas esse é um outro assunto, né? Assunto para um outro vídeo. A questão aqui é aquela de sempre, né? Muitas vezes você gasta dinheiro, né? Um dinheiro que você não tem para viver uma vida que você nem quer. E tudo isso só para não se sentir deslocado. Só que aqui vai uma verdade importante. Numa sociedade adoecida, doente como essa em que nós estamos vivendo, não se encaixar é sinal de lucidez. Quando você não sabe qual é o seu propósito, qualquer comparação vira referência. E isso gera decisões financeiras ruins, repetidas, automáticas. E aí, descobrir o que é importante para você e para sua família é o caminho. E para os outros, isso pode fazer você parecer uma pessoa muito estranha. Mas é como eu disse, na realidade de hoje, ser uma pessoa estranha é ótimo. E ao contrário do que as pessoas dizem ou pensam, nossa, ela é estranha, ela não faz o que todo mundo faz,
Isso vai não te tornar uma pessoa estranha e esquisita, mas uma pessoa livre. Andar na contramão, nesse caso, é um ótimo sinal. Seus pensamentos valem dinheiro ou não. Aquilo que você consome todos os dias determina o tipo de pensamento que você produz. Quem enche a cabeça de informação inútil produz pensamentos inúteis. Agora, quem faz o contrário disso cria ideias que podem valer muito dinheiro. Pensa só, para mudar sua vida financeira, você precisa só de uma boa ideia. Uma única ideia pode mudar completamente a trajetória financeira de uma pessoa. Não é assim que grandes negócios começam? Se você pesquisar aí alguma empresa ou alguma marca que você gosta, veja lá como é que foi o início da maioria delas. Geralmente veio de uma ideia, a solução para um problema, fazer uma coisa de um jeito novo. Enfim, pesquisando aí você vai ver como os grandes começaram. E geralmente os grandes começaram com uma ideia. Mas ideias, boas ideias, não surgem do vazio, elas não vêm do nada. Elas nascem de silêncio, anota isso porque é muito importante. Boas ideias nascem de silêncio, reflexão, leitura, estudo e observação. 5 coisas extremamente importantes que a grande maioria das pessoas não faz. Ou seja, você tem que estar sintonizado e não distraído com coisas que não acrescentam nada. E pensa, a maioria vive assim. Então, se você já não viver assim, você já vai estar acima da média. E, na verdade, o conselho aqui é bem simples. Trate a sua mente como se ela fosse um ativo financeiro, porque ela é. Se você tem um bem que financeiramente vale muito, você não vai deixar ele em qualquer lugar. Você vai proteger aquilo. Você não vai deixar uma joia em cima da mesa da cozinha. Você vai colocar no cofre da sua casa, você vai guardar num lugar que ninguém nunca vai saber onde está. E é isso que você tem que fazer com o seu cérebro, com a sua mente. Proteger, alimentar bem a sua mente. Porque ela é o seu melhor investimento. E nisso eu posso te ajudar com essa dica extra. Eu quero te convidar para a minha primeira live do ano de 2026, onde nós vamos estudar aqui, olha, o meu 6º livro, Economia Emocional, o segredo para uma vida financeira saudável e equilibrada. A live é gratuita, você não precisa ter o livro para participar, mas se você tiver, ótimo, tenha ele em mãos. Então, se você precisa de prosperidade com equilíbrio, anote aí. A live será no dia 1º de fevereiro, domingo, às 4 da tarde, 16 horas, obviamente, ao vivo. Você que estava com saudade do Clube da Leitura aos domingos, também não pode perder essa live, porque eu vou te contar, além do estudo aqui do livro, o que é que vai acontecer no nosso clube neste ano. Eu tenho certeza de que você vai gostar muito. Combinado? Eu espero você no dia 1º de fevereiro, domingo, 4 da tarde, ao vivo. A gente se vê.